E aí, galerinha, tudo bem? Na aulinha de hoje vocês vão aprender sobre as propriedades do concreto, mas no estado endurecido, não no estado fresco. A principal, gente, é a resistência mecânica, mas eu também vou falar sobre módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, porosidade e muito mais. Então fica ligado que estamos só começando. Vamos falar um pouco sobre as propriedades do concreto endurecido. Propriedades, o que vem a ser isso? Vem daquilo que é próprio. É o que torna o concreto aquilo que ele é. São as características que quando você olha de longe, você já sabe que é o concreto. Uma dessas características é a durabilidade. Olha para o concreto. Ele não é um material que deveria durar muito tempo. O concreto deveria durar muito tempo. Ele é como se fosse uma rocha, certo? Mas em muitos casos o concreto não dura nem um dia, sabia? Já começa a apresentar defeito como fissuras, lascamentos. Isso quando plantas não começam a destruir o concreto. Então a durabilidade é uma propriedade muito importante. Mas qual é a propriedade mais importante do concreto? Para que serve o concreto? Quem respondeu para resistir cargas acertou. O concreto ele foi feito para suportar cargas. Essa é a propriedade da resistência mecânica. Mas não é qualquer resistência, gente. O concreto ele é um bom material. Ele é especialista na resistência à compressão. Porque se ele tentar competir com a resistência à tração, ele perde. A resistência à tração do concreto é muito baixa. A resistência simples à compressão é denominada FC, que é a resistência a compressão simples. Não me pergunte por que FC. O C eu sei que é de compressão, mas o F não pode ser força porque resistência é quando a força máxima que o material suporta está dividido pela área. Então não é só força, é força dividido pela área. No Brasil existem documentos que dizem como deve ser medida a resistência, sabia? A primeira norma que eu quero apresentar para vocês diz como devem ser construídas as peças de teste, que são os corpinhos de prova. Você sabia que para os experimentos de laboratório são feitos para medir a resistência em formato cilíndrico? Para fabricar é colocado o concreto em formas ou moldes cilíndricos. Por isso a norma chama de moldagem de corpo de prova cilíndrico ou prismático de concreto. Prismático porque pode ser em forma de prisma também. Aí é uma outra história. A gente usa basicamente o cilíndrico. Então, além de moldar os corpos de prova, é preciso colocar eles em uma grande prensa que vai pressionar o concreto até ele se romper. Por isso, segundo a norma, se chama ensaio à compressão de corpos cilíndricos. Aí é que tá. Se eu colocar um corpo de prova cilíndrico na prensa e aumentar a força até ele quebrar, eu vou ter a força máxima que o corpo de prova suporta. Vou repetir. Se eu colocar uma peça de ensaio, um corpo de prova cilíndrico na prensa e depois aplico uma força até ele se romper, eu tenho a resistência do corpo de prova. Mas quem garante que o resto do concreto vai ter a mesma resistência? Porque se eu pegar outro corpo de prova e romper, com certeza vai dar uma resistência diferente. Será que eu uso a menor? Não, é claro que não. Será que eu tiro a média? Se eu usar a média, significa que o concreto tem 50% de chance de alcançar aquela resistência, ou 50% de chance de não alcançar. Você gostaria que a sua obra tivesse 50% de chance de cair? É claro que não. Então, a gente usa outro valor. Não tem como encontrar, gente, uma resistência com 100% de certeza. Senão eu teria que usar todo o concreto para fazer corpo de prova. Aí não sobraria nada para usar na obra. A solução que foi encontrada para esse problema é usar um corpo de prova que tem probabilidade de 5% de errar na resistência. Assim sobra 95% de chance de acertar. Esse é o FCK, ou resistência característica à compressão. Apesar de não ser a principal característica do concreto, a resistência à tração é muito importante também. Assim como o FCK tem 95% de chance de ser alcançado, o FTK, que é a resistência característica à tração, tem 95% de chance de ser alcançado. Na prática, se o concreto tiver resistência média de 30 MPa, a gente joga 23,4, que é para garantir. Ou seja, a gente reduz
a resistência que é para ele alcançar. Agora preste bastante atenção que esse conceito precisa ficar claro na mente de vocês. Você já ouviu falar em tensão? Não estou falando de alta tensão de eletricidade, que é outro tipo de tensão. Se você puxar um elástico, digamos que você pegue um elástico e puxe ele. Ele vai esticar até uma determinada distância, certo? Se você aumentar e colocar 2 elásticos, o que vai acontecer? Se você aplicar a mesma força, com certeza vai esticar menos, né? E também os elásticos vão suportar uma carga menor. Isso acontece porque no primeiro caso a área é pequena e no segundo caso a área é maior. Ou seja, no primeiro caso a tensão era maior, porque é uma força distribuída em uma área pequena. No segundo caso a tensão era menor, porque a área era maior. A resistência é uma tensão, pois é força máxima que o corpo de prova cilíndrico aguenta, dividido por uma área que está sendo aplicada. A tensão não é a única medida importante que existe. Também tem a deformação. Deformação é a comparação do tanto que o corpo estica com o seu comprimento inicial. Se você puxar um elástico, ele vai esticar um tanto. A força distribuída na área é a tensão gerada, que por sua vez provoca uma deformação. Quanto mais o elástico estica, maior a deformação. Mas e se fosse necessário uma força maior para esticar o mesmo tanto? Então eu vou ensinar para vocês o conceito de módulo de elasticidade. O FCK é a resistência à tensão. É a resistência à compressão, mas é uma tensão. E o módulo de elasticidade é a resistência à deformação. Ou seja, quanto mais difícil for um corpo de se deformar, maior é o módulo de elasticidade. Ou seja, quanto mais difícil for esticar qualquer coisa, o seu módulo de elasticidade é maior. Tem 2 elásticos, um é mais difícil de esticar o outro. Então, o que é mais difícil de esticar tem o maior módulo de elasticidade. Agora eu vou explicar uma propriedade mais simples e fácil de entender, que é o coeficiente de Poisson. Se escreve P-O-I-S-S-O-N. Poisson. Mas na realidade se lê coeficiente de Poisson. Quando você aperta uma bolinha, quais são as direções da deformação dela? Eu apertei uma bolinha. O que ela vai fazer? Ela vai esticar. Ela vai comprimir de um lado e esticar do outro. Ou seja, onde você está apertando, ela afunda. E os lados ela estica. Já viu isso? A comparação da deformação na direção principal e na outra direção é esse coeficiente. Além disso, existe outra propriedade muito importante, gente. Além do coeficiente de Poisson e dessas outras propriedades, nós temos a porosidade, ou o volume de buracos no concreto. É isso mesmo, o concreto tem os buraquinhos pequenininhos, parecendo um queijo suíço. Mas esses buraquinhos são muito pequenos mesmo. E mesmo pequenos, eles fazem um estrago muito grande. Pois quanto mais buraquinhos, mais fraco é o concreto. Esses buraquinhos se chamam poros. E essa propriedade é a porosidade. O concreto, não sei o quanto vocês já entenderam, é um material interessante. Ele tem os agregados e uma pasta de água e cimento que envolve. A água já reagiu com o cimento, mas tem essa pasta, essa matriz. Então temos o agregado envolvido pela pasta. A pasta é resistente e o agregado também. Mas a região entre os dois, porque a pasta está envolvendo o agregado, a região entre os dois não é muito legal, é tipo uma interface entre agregado e pasta. E ela não é muito interessante, porque ela é mais fraca. É uma região com mais buraquinhos do que o normal. Você já ouviu aquele ditado que a corrente arrebenta pelo elo mais fraco? Então, o elo fraco do concreto é a interface entre agregado e pasta, ou agregado e matriz. É claro que existem concretos hoje que resolvem esse problema, mas o concreto usual é aquele do dia a dia, que sempre quebra nessa interface. Então esse é o problema. Além da porosidade, que são os buraquinhos, tem outra coisa que afeta a resistência do concreto. Vocês já ouviram falar em adensamento do concreto? Então, é quando a gente vibra ele para que fique
mais compacto e sem vazios. E nem é preciso dizer o quanto menos vazios acontece mais resistente, porque eu já expliquei para vocês sobre porosidade. A cura é outra coisa muito importante. Cura, até parece que o concreto fica doente. Não sei se vocês sabem, mas o concreto ele já nasce sendo atacado pela água. Isso mesmo, a água que a gente usa para fabricar ele. Nem toda essa água reage, então boa parte faz vazios no concreto e na hora de sair, de evaporar, ela sai rasgando. A solução é jogar a água no concreto para que essa evaporação seja mais suave. A gente joga água no concreto para essa evaporação ser mais suave. Esse processo de cura deve durar tipo uns 7 dias. Isso afeta muito a resistência, ou seja, se você obedecer os 7 dias de cura, você vai ter um concreto muito mais resistente. Os agregados também afetam a resistência do concreto, tanto do que eles são feitos quanto do tamanho dos grãos. Essa é a granulometria. Também é possível aumentar a resistência do concreto usando aditivos, que são aqueles remedinhos e suplementos que a gente usa no concreto. Além dos aditivos, que são líquidos, também tem as adições, que quando jogados no concreto, eles deixam ele bem melhor. Tem outra coisa que afeta a resistência, é a forma que você faz os testes para dizer qual é a resistência do concreto. Eu não disse para vocês que primeiro a gente molda os corpos de prova e depois a gente coloca na prensa e aplica uma carga até se romper? Então, a velocidade de aplicação afeta a resistência. Além de tudo isso, o concreto tem umas fissuras bem pequenininhas, junto com os buraquinhos, que são os poros, o que torna a determinação da resistência bem mais complexa. Tem outra coisa que é bem curioso. No concreto, eu não falei que os buraquinhos ou porosidades do concreto enfraquecem ele? Então, existe uma técnica que coloca ou incorpora ar no concreto, sabia? Por incrível que pareça, isso não faz cair a resistência. Na realidade, faz aumentar a resistência. Chama-se ar incorporado. É tipo umas bolinhas de ar que faz a massa do concreto deslizar nela mesma. Isso tira o outro tipo de ar, o ar aprisionado, né? É aquele que atrapalha, deixando o concreto menos resistente. E aí o concreto fica mais resistente. É isso aí, gente. Se vocês acham que aprenderam coisas legais sobre o concreto, dê o seu joinha, compartilha esse vídeo e até mais.